Deus, aleluia, e o que Ele colocar em seu coração para adoração, exaltação ao nome dEle, aleluias, aleluias. Aleluia, Jesus. Todo mundo chapar no Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Vamos estar aqui louvando, exaltando o nome do Senhor, aleluia, que fez os céus e a terra. Aleluia. E nós vamos rodar a harpa no 427. Aleluia. E peço à igreja que souber me acompanhar, quem souber ficar ligado bem nessa canção, aleluia, e Deus falar em meio aos nossos corações. Aleluia. Vai orando ao soprar do furacão. Aleluia. Amém. O Senhor está velando, dar-te a consolação. E como a amém. Maravilha. Aleluia. Vamos segurar aqui, Josué. Santo Deus, aleluia, são glórias. Aleluia, são glórias. De pesar está cercado, tens tomado pela dor, de sofrer estás cansado, e também do teu amor. De pesar está cercado, tens tomado pela dor,
agradeço a Jesus, que Deus vem falar em cada coração, em cada vida que está me assistindo, a meus amigos aqui, em nome de Jesus, muito obrigado. Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe cada vida, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia, Deus, oh glória, sim, morrendo na magas, aleluia, oh glórias, oh glória a Deus, aleluia, deixuine rauene, oh glórias ao teu nome, Espírito Santo de Namaltirai, lepini suine relemada, falho enerestagai, derrama, Deus, o mar do enerai, a tua graça, oh Deus, nobreza na gasto, revelasse, negar, tua paz, oh Deus, o nerdeixo na igreja, a disso, no ideia, noite, humanidade, ele canse, Senhor e relevância, lá em Canuma, Azia, na Radai, desfaz, ó Deus amado, toda hora das trevas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, eu quero me tal e ter uma caçiribina, e a torra da Xeneré, e a Narrasté, a minha pastina, uma Radagai, o Rio, uma Radoia, Testumina, Carete, e a Stai, e a Marraciura, e a Narracia, na Marra, ali, Camarrai, foi errada, Lagas, concede, ó Deus, a tua povo, abençoando a Deus, com a tua destra, ó Deus, com a tua justiça, em nome de Jesus de Nazaré, porque tu és o Deus fiel, o Deus presente e verdadeiro, ó Pai Deus, seja conosco, ó Deus querido, enquanto, ó Deus, eu estiver, Deus, lendo a tua palavra, que as tuas mãos sejam estendidas para abençoar, para libertar e para quebrar as cadeias, os agrilhões, ó Deus querido, que tem aprisionado, ó Pai, toda a humanidade, ó Deus, em meu mundo espiritual, e os demônios sejam acorrentados, ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, e que o Senhor pegue como tu queres, para fazer a sua vontade, a sua obra, ó Espírito Santo de Deus, o Pai, traz a luz, ó Pai, ao oculto, escondido e profundo, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço, Pai da verdade, Príncipe da paz, Senhor dos exércitos, porque tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, aleluia, louvado e exaltado e agradecido é o nome santo do eterno Salvador Jesus Cristo, que criou os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. Estarei fazendo leitura, meus irmãos, aleluia, vamos estar falando pela palavra de Deus, aleluia, glorificado é o nome santo e eterno do nosso Salvador, aquele que é digno de glória, digno de honra, de merecedor de todo louvor e toda a adoração, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário e nos deu o direito de obter a vida eterna através da fé em sua palavra, aleluia, porque ele é o nosso Salvador. Jesus não mudou, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Capítulo 25 de Mateus, do versículo 14 até o 30, aleluia, será, aleluia, a palavra esta noite, o sermão, aleluia, continua, a parábola das 10 talentos, aleluia. Deus é bendito, Deus é santo e poderoso, a Ele glórias e honra. Estamos, amados irmãos, no últimos tempos, aleluia, tudo está se cumprindo, os mandamentos, as palavras do nosso Deus e Salvador, aleluia. Vamos estar fazendo a leitura, Mateus capítulo 25, do 14 até o 30, diz assim a palavra do Altíssimo Deus soberano, aleluia, porque isto é também como o homem, e partindo para fora da terra, chamou seus servos, e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem
Bem-está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis, aleluia, que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu Senhor: bem-está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu Senhor e disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Aleluia. A igreja, assentai-vos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Deus libertador, que tem nos dado a vitória e o conhecimento das profundezas do Altíssimo. A palavra do nosso Santo Deus, aleluia, nos adverte, amados irmãos, a respeito, amados irmãos, daquilo que a gente não pode compreender, ou até mesmo não saber-se, ou até mesmo analisar, ou até mesmo pensar, porque o nosso Deus, ele começa a manifestar sua santa palavra através de parábola, referindo-se ao tempo todo com o reino dos céus. E o reino dos céus, a gente pode olhar para cima e imaginar que o céu é somente a nuvem, ou esse espaço azulado, mas só que a isso vai se passar o que nós vemos. Mas o nosso Deus, ele está com glórias e honra e com todo o poder nos céus e na terra, assentado à destra do trono do Pai com todo o poder. O nosso Deus, aqui em sua santa palavra, ele começa a nos advertir e nos orientar e dizer que todos os seres humanos na terra têm seu talento recebido ou dado por Deus. Ainda que uns não possam entender nem compreender, eu não recebi talento de Deus, Deus não tem parte comigo, porque eu não obedeço a ele, estás enganado. Toda a humanidade dos 4 cantos da terra, todos eles têm talento dado por Deus, todos eles têm um chamado por Deus para a salvação, e o chamado que Deus deu a cada um foi ouvir a voz de Deus, crer no mandamento do teu santo Filho Jesus de Nazaré, porque a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele não se fez maldito à toa, ele não se fez, aleluia, culpado à toa, mas foi para lhe dar o direito da salvação, foi para que eu viesse obedecer a ele, receber um reino de paz, receber descanso para a minha alma. Ele teve grande misericórdia quando ele olhou para a terra, olhou para mim, para ti e disse: todos estão destituídos da minha glória. Eu não quero que eles venham andar perdido mais, eu não quero que eles venham andar iludido, que eles venham andar toda noite sofrendo e padecendo. Eu quero dar a eles uma aleluia, oportunidade de obter a salvação. Então Deus olhou para a terra, ele tem uma grande misericórdia de mim e de ti. Ele envia seu Filho Jesus para poder vir, aleluia, como um cordeiro imaculado, que não tinha pecado, não tinha mancha, mas veio na humildade, veio na simplicidade, para poder eu acreditar nele, porque quando ele veio, ele não veio representando o parecer ou formosura, mas veio nos decretar a vida eterna, veio nos dar uma aliança novamente para com o Pai, que é Deus, porque essa aliança, ela já havia sido quebrada quando o povo veio desobedecer a Deus, mas Deus agora, ele envia seu Filho para que novamente a humanidade viesse novamente a reatar a aliança com ele. Nós semos jambuzeiro e brabo, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus Senhor. A gente não merecia ser enxertado, a gente não merecia estar ali com a salvação, a gente não merecia obter de Deus o perdão, mas Deus fez isso por amor. Ele se tornou maldito, ele se fez insignificante, ele se tornou desprezível para que a gente viesse
viesse a obter a salvação. E ele agora dando seus talentos, distribuindo talento para a humanidade. Uns começaram a entender, aleluia, que Deus era duro de coração e Deus não tinha compromisso com ele, e eles poderiam andar, aleluia, de acordo com o mundo, porque Deus destruir a minha alma, mas eu posso desviar do caminho de Deus. Mas o Deus do céu, quando ele deu 5-1, 3-1 e 1-1, 2-1 e 1, ele veio, aleluia, dar para que fosse multiplicado. Mas a insignificância que nós temos para conosco, a insuficiência que passa a existir no nosso coração, ela nos faz entender que somos indignos de obter de Deus o perdão, de obter de Deus a misericórdia, e isso nos faz perder a graça de Cristo, a glória de Cristo. Deus quer abençoar, e eu por si próprio, eu me torno impróprio, eu me torno indigno. Deus não nos fez indigno, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Quando Ele olhou para a terra, e como falei para os amados irmãos, no princípio do mundo, aleluia, a terra sem fome vazia, Deus subiu pairando sobre a face dos abismos, e Deus agora ele começa a criar os céus e terra. Depois cria o homem, mas cria o homem a sua imagem e semelhança, e dentro do homem ele sopra o fôlego da vida, para que o homem viesse a reinar, a ter paz, a ter alegria, refrigério, ter uma vida digna, de andar de cabeça erguida. Mas a desobediência, a insuficiência que predominou sobre o homem, através da serpente que enganou a mulher deu do fruto proibido para Adão, dos quais veio ao pecado, a desobediência. Em desobediência esta, eles foram arrancados do jardim do Éden, e esse jardim, jardim santo, um lugar puro, onde não precisava viver o sol do teu rosto, mas tudo é gratuito, tudo era de liberalidade, ou seja, as coisas boas, não o erro, mas as coisas de Deus o Pai. É assim como nós sabemos que o fruto da justiça, ele se semeia onde há paz, onde há segurança, onde há o Espírito de Deus. A gente somos vasos da terra, e esses vasos que nós somos diante das mãos de Deus, a gente fomos feitos para poder ser cheio da graça de Cristo, e a graça de Cristo, ela nos excede todo entendimento. Quando Deus distribui agora os seus talentos e vai fazer uma viagem, aí eles começam a imaginar Deus fazer a viagem. Então, se for fazer, o meu Senhor for fazer a viagem, eu vou multiplicar o que é dele. Ele me confiou 5 talentos, eu vou multiplicar outros 5. Outro ganhou 2, eu vou multiplicar outros 2. Mas já não teve entendimento, ele viajou, se apartou de nós, a santidade se apartou de nós. Eu vou fazer o que quero, eu vou esconder o que é dele, o que é santo, porque o que veio do Pai, do Senhor é santo. Então ele fez enterrar aquilo que é santo para poder obter a corrupção. Mas o que a corrupção fez ele perder aquilo que ele enterrou na terra, fez ele perder aquilo que ele enterrou na terra, e a desobediência resultou para ele, como eu li no último capítulo, no versículo 30, que diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Ele imaginou, meu Senhor foi para longe, então ele não está me vendo eu errar o que é santo dele. Eu vou rejeitar, eu vou deixar a parte e não vou obter sobre mim, porque essa santidade me proibirá e me impedirá de eu vir a executar os meus intentos, e vem me impedir de eu obter a corrupção. A santidade do nosso Deus, ela começa a pairar sobre nossas vidas, e o nosso Deus nos dá as suas mãos santas, estende a sua misericórdia, e a misericórdia de Cristo, ela vai nos favorecendo a benignidade. Quando a multiplicação do talento passou a existir, o Senhor Jesus Cristo, ele sabia, ele tinha dito, ou seja, aqueles que ele deu talento, ele já estava advertido que iria voltar, ele iria voltar para poder receber em dobro. Se o Deus do céu te entregou algo, multiplique, porque ele vai voltar, ele vai querer em dobro. Se eu enterrar na terra e pecar, adulterar, me prostituir, fornicar, roubar, mentir, cometer idolatria, sacrilégio, se eu vier cometer feitiçaria, e isso vai resultar no lago do fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Assim como Jesus disse: lançai, pois, o servo inútil. Ser inútil diante de Deus é não obedecer o que ele nos ordenou, e a palavra de Deus nos diz: não erreis, não pequeis, não adulterarás, não fornicarás, não dirás falso testemunho, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e de todo o teu coração, de toda a sua alma. A palavra provém de Deus, não provém de demônio, não provém
proveio, aleluia, de Satanás, mas proveio de Deus, e toda palavra que saiu da boca de Deus, ela vai se cumprir, ainda que a humanidade queira ou não queira, vai ter que obter de Deus o seu juízo, vai ter que obter de Deus a sua condenação, seja bem ou seja mal, todos vão ter que passar ante o tribunal de Cristo, ainda que a terra seja grande, ainda que a terra esteja vários países, ou seja, vários esconderijos, agora eles podem até se esconder, mas quando é o grande e terrível dia do Senhor, todos vão ter que se deparar com a ira do Cordeiro Santo de Deus, eles vão se deparar e vão querer se esconder nas cavernas, e vão dizer para as cavernas: cai sobre nós e nos esconda do rosto da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Eles dirão isso no último dia, mas não vai adiantar, não vai haver esconderijo da terra que poderá livrar esta geração que anda através da desobediência, na incredulidade, na soberba. Quantos estão sobre a terra pairando e vendendo aquilo que Deus deu gratuitamente, quando estão vendendo de Deus o Evangelho e anunciando o Evangelho de Cristo como se o Evangelho de Cristo fosse prosperidade material, enganados estão, são servos de Satanás, são guias cegos, guiando outro cego, e existe sobre essa terra uma geração maldita, maligna, que quer sempre ouvir aquilo que lhe agrada o coração. Esses são, aleluia, pertencentes a Satanás, porque os que são de Deus, Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, em Deus eu sou conhecido, as minhas ovelhas ouvem e conhecem a voz do seu pastor, mas dos estranhos ela fugirá, porque o estranho é Satanás, e os perversos estão sobre a terra, o anticristo está pairando sobre a terra, o anticristo virá, ele nos manifestará a paz, mas só que a paz é somente o Cordeiro de Deus, que veio dar vida ao mundo. Jesus Cristo nem na terra vai pisar no Monte das Oliveiras e vai se fender, mas na terra não vai pisar mais, ele voltará para nos buscar, e a esperança nossa é crer, acreditar, é descansar nas promessas dele, porque as promessas dele, elas não têm validade, as promessas do Senhor Jesus Cristo, ela não vai mudar. Nós temos que estar percebido com o grande dia, o grande dia do Senhor está às portas, tudo vai se findar, tudo vai se findar. O que eu quero nessa terra não vai ter firmeza, o que eu imagino nessa terra não vai ter, aleluia, esperança, ou a esperança só Jesus Cristo que dará, aleluia, só o Senhor Jeová que vai nos conceder o caminho da salvação. Ainda que eu possa imaginar e crer, aleluia, que eu possa andar nesse mundo como eu quero, vai ter um ponto final, e o ponto final vai ser a espada de Deus descendo, destruindo a alma corrupta, a alma negligente, a alma soberba daqueles que querem andar levianamente, tortuosamente, anda no pecado, na idolatria, vai se prostrar aos demônios. A espada do Senhor Deus descerá e vai aniquilar, vai destruir esta alma se não se arrepender e se converter ao santo homem, ao Filho de Deus, do Senhor, que nos deu a vida, sendo cravado na cruz do aleluia, a perversidade. Quantos estão enganados usando o sino da cruz como se fosse um sino de bênção, mas a cruz, se os irmãos não sabem, é maldição. Está escrito: maldito todo aquele que se crucificado na cruz. Então Jesus que se fez maldito, e a humanidade miserável, maldita e imunda anda sobre essa terra, aleluia, idolatrando e adorando aquilo que é maldição, porque estão cegos, contaminados pelos demônios, pelos príncipes das trevas. Mas o caminho é tortuoso, porque assim anda a humanidade sem Deus, anda cego, sem direção, porque o caminho todo é treva, e a treva não lhe permitirá enxergar, não lhe permitirá ver. Mas o nosso Deus, ele diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela vai nos guiar. Se a gente querer de Deus obter o perdão, se a gente obter Deus o perdão, e nos libertará. Ele tem o poder de quebrar os aguilhões, de quebrar as cadeias. Ele tem unção, despedaçará todos os julgos. Poderemos esconder, poderemos correr da humanidade, ou seja, aqui na terra do homem, ou seja, aqui na terra da palavra de Deus. Mas no dia do final, Jesus vai estar sentado à nossa espera. Ele vai estar, aleluia, sentado
E não vai haver, aleluia, escapatória para mim. Como está escrito no capítulo 7, aleluia, de Ezequiel, que o fim vem dos quatro cantos da terra, o fim vem assolando. E quantos que professam hoje, diz Senhor, Senhor, não vai entrar no reino dos céus? Quantos adúlteros vão se lançando nas profundezas do inferno? Quantos estão hoje professando a fé em Cristo Jesus, ou seja, o nome de Cristo, mas não vão seguir, subir aos céus? Porque comem na mesa do Senhor e come na mesa dos demônios, bebe o cálice das mãos do Senhor e bebe-se o cálice das mãos dos demônios. Estão servindo a dois senhores, mas Jesus diz, um vai amar, mas o outro vai odiá-lo, porque não vai haver concordância. Jesus Cristo disse, a minha glória eu não divido com ninguém. O nosso Deus, Deus talento. A humanidade entendeu que podia esconder, escolheu talento e pecado, porque não há possibilidade de oportar a bênção de Deus, a santidade de Deus, de pecado. Não há possibilidade de obter de Deus a graça e ao mesmo tempo pecar. Não existe essa possibilidade. Para eu pecar, a presença tem que se apartar de mim. Eu vou ter que deixar, eu vou ter que enterrar, porque a consciência vai bater e não vai haver de forma nenhuma concordância. Ainda que eu venha querer, a presença de Cristo não vai estar comigo, porque o momento que eu querer pecar, a presença vai se apartar. Mas eu posso querer pecar, agradar a carne, mas a alma vai continuar na mesma miséria, na mesma desgraça, porque assim é a vida, a impiedade, assim é a vida daqueles que andam sem Deus sobre o mundo. A paz não existe, não existe o amor, não existe a alegria, mas Jesus Cristo está com as mãos estendidas, querendo salvar, querendo libertar. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Jesus Cristo veio para nos dar essa vida com abundância, e se nós negarmos Ele também vai nos negar diante do Pai. Ele assim o disse, aquele que me negar diante dos homens na terra, também eu me negarei diante de meu Pai que está no céu. O nosso Deus garantiu a salvação eterna. Ele diz, para onde eu for, eu também vou levar a vós, porque para onde eu for, quero que vós esteja comigo, e nós vamos seguir o caminho. Eles perguntaram, qual é o caminho, Senhor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, é a palavra de Cristo que vai nos levar à salvação, é a palavra de Cristo que vai nos fazer sorrir, alegrar. Enquanto houver desobediência contra Deus, enquanto houver rebeldia contra os mandamentos de Deus, vai haver sofrimento, angústia, tristeza, dor, ódio, rancor. Não vai haver paz. A paz de Cristo, ela vai reinar na nossa alma, não vai reinar nesse mundo. Nesse mundo, Jesus disse, teremos aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Jesus não veio trazer paz nesse mundo. A humanidade quer correr atrás da paz, mas nunca vai encontrar paz nesse mundo. A paz é em Jesus e o caminho de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, meu reino é eterno. Disse para Herodes, o meu reino é eterno, não é desse mundo, daqui eu não sou. E se nós queremos encontrar paz, vamos ter que percorrer e seguir um caminho sofrido, tortuoso, doloroso, um caminho que nos traz dor, aflição, mas é o caminho da vida eterna, um caminho que nos dará uma coroa incorruptível. Aleluia. O mundo nos oferece, uma coroa corruptível, mas a de Deus é a coroa da vida eterna. A vida eterna em Cristo, ela nos alegrará, ela satisfará a nossa alma. Só Jesus Cristo conhece o que a nossa alma necessita. Foi Ele que nos criou. A gente entende que pode acrescentar sobre nós o que nós precisamos. Está enganado. Somente Deus pode acrescentar sobre mim o que eu preciso. Somente Deus pode me dar alegria, paz no meu coração. Tudo que eu comer na carne agrada a carne, mas a carne vai ser destruída. O pecado, ele é cometido na carne, mas a carne ela serve para destruir da minha alma. Então, se eu cometer pecado, eu vou agradar aquilo que vai perecer, aquilo que vai voltar para o pó. O nosso corpo veio do pó e ao pó vamos tornar. Após a morte segue-se ao juízo. As nossas obras que nós faz agora, elas vão vir em memória sobre nós. É bom a gente semear o bem e fazer a vontade de Deus, para que possamos viver com Ele e jamais sofrer. Tudo vai se findar no abrir e piscar de olho. A vinda de Cristo, Jesus Cristo disse que é comparada com a de um ladrão, a qual ninguém sabe o dia nem a hora que Ele virá, mas Ele virá na hora que você e eu não espera.
as 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. 5 estavam preparadas com azeite em reserva, mas tinha 5 loucas, estava só com azeite com a lamparina, na lamparina, a lamparina estava acesa, ela estava gastando o azeite dela. Se ela fosse sábia, ela seguiria as outras 5 prudentes e eles iriam estar sendo iluminados pelo aquele esplendor das 5 prudentes. Se ela fosse sábia, não necessitaria dela acender as lâmpadas dela. Ela poderia poupar aquele azeite para quando estivesse com o esposo. Ela poderia se alegrar com a luz das companheiras, mas não tivesse sabedoria nem entendimento, assim o entendimento de muito, de usufruir desse mundo, mas se esquecendo que um dia vai se findar, vai se acabar. Mas o Deus do céu, Ele tem um lugar reservado de glória para aqueles que guardam os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus não são pesados. Quando eu não me quero me libertar do pecado, eu passo a entender que as palavras de Cristo são pesadas. É porque eu não quero largar o meu pecado, não quero largar a vida de prostituição, ou de adultério, ou de idolatria. Então, quando eu não quero esse objetivo, eu vou achar a palavra de Deus pesada para mim. Mas Ele próprio diz: os meus mandamentos não são pesados. Eu tenho um jugo suave, meu fardo é leve. A humanidade em si própria torna o seu fardo pesado porque está na desobediência com Deus. É como se estivesse carregando uma tonelada nas costas. Mas isso é concupiscência, resultado do pecado semeado e plantado e não perdoado por Deus. Porque quando Deus disse que a unção despedaçará todos os jugos, é o momento que a gente se arrepende, se converte a Deus, e quando a unção de Deus desce, ela quebra esse jugo maligno de nossas costas e nós fica livre. Ainda que a gente seja alguém de 100 quilos, a gente vai andar como se tivesse 2 quilos, porque a presença de Cristo, a unção de Deus, a palavra de Deus é única, que pode limpar nossa alma, nos dar a vitória, nos alegrar e nos conduzir no caminho reto de paz e alegria. Se Deus nos deu algo para se multiplicar, não podemos esconder, não podemos ocultar, porque foi Ele que deu, não foi exigido por nós ou por nosso querer. Se Ele nos deu, é bom ser multiplicado e obedecido, porque aonde o lugar está reservado para os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus, é os infernos profundos. E isso vai se cumprir, vai acontecer, vai realizar, mas a humanidade não vai entender, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar para buscar sua igreja, aleluia. Então os ímpios vão ser o que? Lançar nos infernos, e todas as nações que se esquecem de Deus, Senhor. Não há salvação para quem peca, aleluia, se não se arrepender. Não há salvação para quem comete idolatria, se não vier se arrepender. O arrependimento, a salvação, ela vai passar a existir quando se houver um arrependimento, um quebrantamento e um arrependimento dos pecados. A salvação vai existir. Não há nenhum outro caminho, não há nenhum outro santo que possa salvar a humanidade que peca, erra, adultério, comete sacrilégio. Só existe um que é o Salvador do mundo, e esse se chama Jesus de Nazaré. E esse Deus está com a espada afiada saindo de sua boca para poder batalhar e destruir o falso Cristo, o falso profeta. Vai destruir Satanás, a besta, aleluia, a serpente, e vai destruir todos aqueles que se esquece dos seus mandamentos. Se Deus deu, é para ser multiplicado, e aquele que não multiplicar vai ser queimado eternamente no lago do fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Por isso Jesus Cristo disse: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito do Senhor diz às igrejas. Satanás vai ter sua cabeça esmagada debaixo dos pés, e todos aqueles que fazem a vontade de Satanás, se não se arrepender, vai ser queimados dentro do fogo do inferno para todos sempre, amém. Porque os mandamentos de Deus é
guardar os mandamentos dele em nosso coração, para que a gente não venha pecar contra ele. Os mandamentos de Deus não é como nós queremos, não é conforme o nosso querer, mas o querer de Deus é diferente dos nossos. Os meus caminhos são mais altos que os seus, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Então o que provém de mim é além de você. Então não é o seu querer que permanece. Enganada está a humanidade que anda sem Deus, achando que na sua razão está, mas vão se deparar com o grande juízo de Deus, com a grande ira do Altíssimo. Quando ela vier, eles vão se lamentar e chorar, vão estar queimando o fogo do inferno, olhando para o alto pedindo misericórdia. Mas Deus vai dizer, como disse: o abismo divide os céus do inferno. Quem está aqui não passa para aí, e quem está aí não passa para cá. É o momento de nós se arrependermos hoje, agora, porque é o ano aceitável do Senhor, em que Jesus Cristo nos convida para obter o perdão, a misericórdia. E aquele que rejeitar também vai ser rejeitado por Deus, e o sofrimento é eterno, é de noite, gritando, gemendo e padecendo. O bicho dos infernos não morre. Lá vai parar os idólatras, aquele que comete sacrilégio, aquele que se prostitui, aquele que sonha idólatra, aquele que se fornica, comete adultério, comete a mentira, o roubo. Todos aqueles que cometem a impiedade, adoram os demônios, esses todos vão para o lado do fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Os mandamentos de Deus é a nossa salvação, é a nossa vida. A aliança em Deus, ela nos dará um descanso para a nossa alma. Deus nos deu talento para ser multiplicado, não foi para ser enterrado. Quem multiplicou, granjeou outros 2, granjeou outros 5, outros 2. E quem multiplicou que Deus deu, recebeu estas palavras: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Muitos entendem que eu estou trabalhando para Deus, mas não estou tendo o resultado da minha obra. Está enganado. É quando Ele voltar que o resultado vai aparecer. É quando Ele voltar que virá recompensa. Não é agora. Convém sofrer mais um pouco. Aleluia. Entrar em tribulação mais um pouco. Convém chorar mais um pouco ainda. Mas é só quando Ele voltar, porque está escrito: eu voltarei e o vosso galardão está comigo para dar cada um segundo as suas obras. Enquanto Ele não voltou, a gente está sujeito a cair, está sujeito a pecar. Mas Ele também disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. No final está a coroa da vida eterna, mas está lá, não sai de lá. Só alcança Ele quem for fiel até o fim. Aquele que não amar sua vida nesse mundo, aquele que aborrecer a sua vida, aquele que aborreceu o pecado, esse vai obter a coroa da vida eterna. Mas aqueles que não vierem a receber, a crer ou a guardar os mandamentos de Deus, eles vão se lamentar, mas vai ser tarde demais, porque o grande Deus, o Senhor, Ele sabe como agir, Ele sabe como tocar, Ele sabe como ferir, e quando Ele fere, Ele cobra, Ele castiga. Não é como nós imaginamos, porque o que Deus tem proposto em sua palavra, em Deuteronômio 28, mas o que me deu ouvido, ou seja, guardar os mandamentos de Deus, vai ser um bendito na cidade, bendito no campo, vai ser bendito o fruto da sua maçadeira, o fruto do seu ventre, vai ser bendito ao entrar, vai ser bendito ao sair. Quando ouvir de Deus a palavra, quando guardar de Deus o mandamento, mas desobedecer a Deus, vai ser maldito na cidade, maldito no campo, maldito o fruto do teu ventre, maldito o fruto da tua maçadeira, maldito serás ao entrar e maldito será ao sair. Assim Deus fará, assim Deus fará. Por isso só existe 2 caminhos, um da salvação e o outro da perdição. Obedecer a Deus dará o caminho da salvação, e as bênçãos, elas são tremendas, são incomparáveis, inexplicáveis. Quando Deus nos fez, aleluia, a proposta da salvação, Ele disse todas as coisas, o que a gente iria passar, o que a gente ia enfrentar, mas Ele disse que enviaria o Espírito Santo Consolador,
Consolador, para que esteja convosco eternamente. Ele nos enviou o Espírito Santo Consolador, e é Ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Se não fosse Ele, a gente não iria conseguir vencer, ou andar, ou confiar na palavra dele. O seu Espírito Santo Consolador está conosco e vai estar conosco eternamente, por buscar, aleluia. Jesus voltará para nos buscar, e é Jesus que tem a chave da morte e a chave dos infernos. Só vai se salvar ou ir para a salvação eterna aquele que obedece uma enxada, com os pés lá e outro cá. Eu não vou ganhar salvação assim, mas vou ganhar salvação se eu for fiel a Deus até o fim. E tudo que é feito contrário aos mandamentos de Deus, tudo Deus está vendo. Quando chegar o grande dia do juízo final, Ele vai colocar tudo em sua ordem, como está em Salmo 50:21, dizendo que Ele vai colocar tudo na perfeita ordem e vai mostrar aonde eu errei e pequei, das quais eu vou dizer, não me lembro, Senhor, mas Deus vai colocar em sua ordem, dia, mês e hora, momento, porque Ele trará à memória aquilo tudo que está oculto. Mas se nós se converter a Deus, se arrepender ao Senhor Deus, Ele diz, dos teus pecados eu não me lembro mais. Ele vai apagar os meus pecados, lançando mal no esquecimento. Ele é um Deus zeloso, misericordioso, que ampara, que cuida da sua igreja, e Ele perdoa, Ele salva, Ele capacita, Ele nos orienta a compreender e a entender os teus mistérios. Quando Jesus Cristo nos chamou, Ele já nos deu as armas. Ele diz, as armas da nossa milícia, elas não são materiais, mas são espirituais, para destruir qualquer hoste das trevas. As armas de Deus, elas são espirituais, elas destroem tanto as invisíveis como também as que são visíveis. É as armas de Deus, é o Espírito do poder de Deus, e contra o Espírito de Deus nada, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode contradizer a palavra do Altíssimo. Ela é poderosa, é mais afiada do que a espada de dois gumes, e penetra juntas e medula divisões da alma. Crendo em Jesus Cristo, a vitória é certa. Crendo em Jesus Cristo, o caminho da salvação aguarda. Mas aquele que não crê já está condenado. Aquele que não anda na presença de Cristo já está condenado. E a condenação, quando vier, o povo vai querer dar as costas, mas não vai haver possibilidade de fugir, porque o juízo está nas mãos do grande Deus. O juízo está nas mãos do Altíssimo, e se está nas mãos dele, o querer é dele. Foi Ele que nos fez, nos formou, e aquele que não andar como Ele quer vai enfrentar o juízo dele, a ira dele. Não é Satanás que vai nos castigar, mas é o Deus do céu. Não é Satanás que vai nos prender, mas é o Deus do céu que vai prender Satanás. Os ímpios, incrédulos, todos aqueles que fazem a vontade de Satanás vão ser presos por Deus, porque o juízo nas mãos de Deus agora. Deus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e pegando a chave da morte e a chave dos infernos, e dizendo, é-me dado todo o poder nos céus da terra. Então todo o poder está com Ele. Tolice é para a humanidade andar sem Deus, andar segundo os seus pecados e agradar sua carne. Tolice é, burrice é, loucura é andar sem Deus no Senhor, porque Ele vai se manifestar nas nuvens, e todo olho verá, e toda língua irá contemplar, aleluia, Ele voltando. Ele voltará com grande poder e glória. Preparai, igreja de Deus, para se encontrar com o seu Criador, porque Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele quer nos beneficiar, nos galardoar. Ele virá com bastante alegria em direção aos teus servos fiéis, mas também virá com grande ira e, aleluia, furor contra os ímpios e contra aqueles que não obedeceram teus mandamentos. Ele vai vir com as bênçãos na mão direita e na esquerda a espada, para destruir aqueles que não andaram nos caminhos dele. Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso guarda de Israel, que não dormitará e nem tosquelejará. Aleluia. Deus é bendito e santo. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Diz o homem que ganhou um talento: atemorizado, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ele achou que podia devolver o que Deus deu sem multiplicar. Aleluia. Ele achou que era só guardar o que Deus deu a ele. Não. Se Deus entregou nas mãos dele, tinha que multiplicar e não esconder. O querer, a vontade, a autoridade não está na mão dele, mas está na mão daquele que lhe deu o talento.
E quem teve sabedoria multiplicou. Mas aquele que não teve, diz, eu tive que atemorizado, escondi. Mentira. O temor passa a existir quando a gente tem Deus. A fé passa a existir quando se tem Deus. É mentira quando alguém diz ter fé e não servir ao Deus do céu. A fé é o fruto do Espírito. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Provém do Espírito de Deus. E se eu não tenho Jesus, não tenho fé, não tenho temor, é mentira. Não tenho certeza de nada, ando em treva, ando desiludido. A fé só existe quando eu tenho um Deus, o Senhor, com o teu Espírito Santo, porque Ele é o Criador, Ele é a árvore deleitosa, Ele é a figueira, a oliveira verdadeira. E quando estamos enxertados nele, aí sim poderemos produzir o que há nele, porque o que é dele estará em nós. Ele nos pegou, nos enxertou na oliveira verdadeira que é Cristo. Nós não merecia, a gente era indiferente, a gente não tinha parte com a oliveira, mas Ele fez isso porque Ele não faz acepção de pessoa. Ele não faz acepção de pessoa para salvar. Qualquer um que eu quiser obter salvação, confessar os pecados e deixar, vai alcançar de Deus o perdão, porque a coisa misteriosa já fez, já enxertou lá na oliveira verdadeira. Agora é necessário a humanidade fazer valer aquilo que Ele fez, aquele enxerto que Ele fez. É necessário fazer agora valer, é necessário agora fazer existir e ter cumprimento, mas na vida deles, porque com Deus já está cumprido, já está realizado. Agora convém que a humanidade venha obter de Deus o perdão, convém que a humanidade venha se curvar aquele Jesus Cristo que foi, aleluia, banido, que foi desprezado, maltratado, cuspido no seu rosto, bateram em sua face, esbofetearam, humilharam. Vão ter que se humilhar a Ele não está mais na cruz, não está mais no barco. Mentira é de quem disse que Jesus está no barco, não está mais. Ele ressuscitou, mas Ele está em um lugar, e é chamado à destra do Pai, com todo o poder e glória. O povo sem Deus diz muitas coisas, muitas perversidades e heresia, e se nós não estiver firme na palavra de Cristo, seremos facilmente enganados e levados à perdição. A gente vai passar a crer, Jesus está no barco, então eu vou para o meio do mar, ou ficar na lagoa aqui aguardando Jesus. Aí eles vão e colocam a imagem em cima do barco, eles vão passar a crer, aquilo é Jesus, ou provém de Jesus, porque eles estavam no barco. Então o povo sem Deus pode perecer facilmente e ser atraído para a corrupção, porque crê naquilo que já passou, crê naquilo que não existe mais. Jesus Cristo diz: eu estou assentado à destra do Pai com todo o poder. Jesus Cristo voltará, o fim está próximo, o princípio de dor está se cumprindo, tudo está se acontecendo como Jesus disse: nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto em vários lugares. Então o povo está se levantando um contra o outro, as pestes estão aí, o povo quer se safar, quer se esconder, ou acha que vai ter livramento através da injeção ou através de cuidados humanos, mas se esquece que Jesus Cristo disse: se ouvir a minha voz, andar os meus mandamentos, eu não vou colocar sobre vós as enfermidades que eu coloquei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que sara. O povo está se esquecendo que é Jesus que sara, não é a medicina, não é os médicos, mas é Jesus. Poder sobre a medicina não há para esse entendimento ou cura que Ele possa interferir no seu corpo, Ele dá cura, mas é Jesus que realiza através da misericórdia invisível, que você não pode enxergar nem obter, mas Ele faz, porque Ele é Deus. Então Ele é um Deus fiel. Ele quer ser recebido através da fé, Ele quer ser acreditado na certeza. Digamos, o médico te abre, te coloca no teu coração, então ao invés de você dar glória para o médico, você vai ter que falar: Deus fez isso, porque é Deus que faz, não é o médico. O médico tem poder de desfazer aquilo que Deus fez. Não se esqueça, foi Jesus, o Pai e o Espírito Santo que te fez do pó da terra. Se Ele fez, somente Ele pode tocar em você, te entortar, te fazer cego, ou
curar sua visão, de fazer paralítico ou coxo, ou andar, ou fazer você ter o fruto de sangue, mas também Ele pode curar. O que Ele faz, ninguém pode desfazer, porque Ele é Deus, o Senhor, e o que Ele fundou, o que Ele firmou está firmado. Só Ele tem o poder de fazer assim com as mãos, desfazer, assinar e apagar, assinar e apagar. É Ele o dom da vida, somente Ele. Eleve a Ele a sua fé, a sua confiança, a sua certeza, porque Ele voltará, e Ele vai se gratificar, Ele vai te engrandecer, não nessa terra, mas no céu. A nosso encontro, a nossa esperança, e nos aguardando está a coroa da vida eterna. E quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito do Senhor diz às igrejas. O Senhor Jesus Cristo muito em breve voltará para nos buscar. Temei ao Senhor, dai-lhe glória, honrai ao Senhor com toda a sorte, além de alegria, além de saltério, louvai ao Senhor, cantai e exultai o seu nome, porque Ele é tremendo na terra. Grandes coisas Jesus tem feito e nós não podemos analisar, porque o mundo tem nos chegado muitas coisas maravilhosas, mas material tem surgido, mas isso veio para cegar a humanidade. Muitas coisas com esplendor, com beleza, mas isso é para cegar a nossa carne. O nosso espírito, ele vai estar ativo se eu tiver contato com Deus, mas se não tiver contato com Deus, ele vai estar também apagado, e eu não vou poder enxergar aquilo que está à minha frente, eu não vou poder enxergar aquilo que está além dos meus olhos. Vai agradar a carne, vai chegar mais, o espírito vai estar morto. Aleluia. Dentro de mim, o Espírito provém de Deus, mas Ele não vai me dar alegria. O Espírito Santo de Deus vem para nos alegrar, Ele está conosco para nos alegrar, para nos confortar nos momentos de aflição. Jesus Cristo está às portas e bate. Se ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com Ele cearei, Ele comigo. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Deus. Nosso irmão Sá adorando a Deus. Aleluia. Aleluia. Para estarmos orando em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus é fiel e bendito, amados irmãos. É a palavra do nosso Senhor Deus. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso Salvador, nossa esperança, e tudo que pedimos ao Pai, o nome dele crendo, iremos receber. Aleluia. Deus é santo e fiel. Aleluia. Adorado seja o Senhor Deus. Tudo que pedir a Ele, crendo, recebereis, amados irmãos. Nada será impossível para ti ou para mim, se você pedir com fé e crendo, vai receber, porque Ele não retém a sua mão. Ele diz: meus ouvidos não está gravado que não posso ouvir. Ele é o nosso Deus, nosso Salvador. Aleluia. Glorificamos o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito é Deus. Aleluia, Jesus. A tua Bíblia, saúde, amado, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero lhe fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se a escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez,
conheço o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero lhe fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se a escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Aleluia, Jesus. Amém, igreja sentada, Jesus. Amém, Jesus, glórias. Os pastores orando, aleluia, pro terra, em nome de Jesus. Aleluias. Pode dar nossa apostólica, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, Sim, Deus. graças a Deus, que o Senhor é bom. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Dois ou três, a sua palavra. Sim, Deus. Continuamos em nome de Israel, irmãos. Você está Aleluia. aqui na palavra, Aleluia, que Deus. nessa noite. Aleluia. Seja beneficente Sim, da ó vida. Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Sim, Deus amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, maravilha. Aleluia. Dá paz, a bênção apostólica. Que a graça e a paz Assim seja. do nosso Jesus Cristo Assim seja. seja em vosso coração, Assim seja. não só agora, Assim seja. vai para sempre, Assim vocês seja. possam dizer, Amém. Amém. E graças ao bom Deus. até aqui, Nos ajudou o Senhor. até aqui, Nos ajudou o Senhor. até aqui, Nos ajudou o Senhor. e virá para todos sempre. Amém, Jesus. Shalom, Adonai Shalom. Shalom, Adonai Shalom. Shalom, Adonai Shalom. Shalom, Shalom. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão. A paz da paz. Shalom, meu amigo. Deus é contigo até o fim. Seus braços de amor sustenta-me, Senhor. Shalom, Adonai Shalom. Seus braços de amor sustenta-me, Senhor. Shalom, Adonai Shalom. A paz do Senhor. A paz do Senhor Pai, Jesus. seja em vossos corações, Amém. para todos sempre, sempre.